Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo este vídeo. Meu nome é Marina, sou professora de Sociologia do Liceu Maranhense, trabalho aqui em São Luís e estou gravando esse vídeo para explicar os slides de direitos de cidadania para os alunos do terceiro ano, para os quais eu, a professora Eucilene e a professora Cláudia enviaram um roteiro de estudos. Muito bem, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, eu espero que eu grave ainda outros, para que eles possam contribuir no processo formativo de vocês. Gostaria de esclarecer que estou gravando esse vídeo dentro do contexto da pandemia de 2020, dentro do qual foi proposto o ensino remoto, que infelizmente não chega a todos os estudantes, mas que nós acreditamos ser importante por manter o contato do aluno com a escola. Contudo, eu pessoalmente sou favorável à suspensão desse ano letivo, justamente pelo acirramento da desigualdade social que ele proporciona dentre os alunos das instituições públicas, particularmente aquelas que têm mais recursos e mais condições de infraestrutura, e os alunos da rede privada e, de forma geral, entre os que têm maior e menor renda e estrutura em casa disponível para assistir aulas, fazer pesquisa, acompanhar vídeos, etc. Eu tenho o planejamento de que essa aula tenha por volta de 10 minutos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar em contato comigo no Instagram e eu respondo as dúvidas de vocês em qualquer momento, certo? Muito bem. Direitos de cidadania. O que são os direitos de cidadania? O que é ser cidadão dentro da perspectiva das ciências sociais? O conceito de cidadania, a gente vai começar com ele dizendo que a cidadania é um conjunto de direitos que vai vincular um indivíduo a um Estado-nação. O que isso significa? Significa que o fato de nós sermos cidadãos nos garante a nossa vinculação com o Estado. No nosso caso, nós somos todos cidadãos brasileiros. Isso significa que o Estado brasileiro ele tem a obrigação de nos garantir o usufruto dos nossos direitos. Nós temos direito à vida, nós temos direito a votar, nós temos direito à educação, à saúde. Nem sempre os nossos direitos são garantidos da forma como eles deveriam ser, mas eles existem. O Estado deve nos dar esses direitos. Isso, dentro da teoria das ciências sociais, serve para legitimar a relação do indivíduo com o Estado. Eu obedeço às leis, eu cumpro as regras dentro de um determinado país porque este país, ele me garante o usufruto dos meus direitos, não é? Ou deveria garantir, né? Nós sabemos que no nosso caso os direitos são diferentes para diferentes parcelas da população, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais no final. Pois bem, o que é cidadania para as ciências sociais? No conceito de cidadania está implícita a ideia da igualdade entre os indivíduos. A cidadania pressupõe a progressiva inclusão de novos sujeitos ao status de cidadão, ao status de igualdade compartilhada com outros indivíduos. Isso significa o quê? Todos nós que somos cidadãos temos os mesmos direitos, nós somos iguais. Pode ser que uma pessoa seja mais rica, pode ser que uma pessoa seja mais famosa, pode ser que uma pessoa seja muito nova e ainda esteja entrando dentro dessa sociedade. Mas nada disso deveria, pelo menos, fazer com que nós fôssemos tratados de forma desigual. Quando você pensa no voto, por exemplo, o voto é o exemplo mais claro dessa relação de igualdade. A pessoa mais rica do Brasil, a pessoa mais influente politicamente, tem o mesmo valor de voto do que eu, do que você, do que qualquer outra pessoa. Uma pessoa, um voto. Isso porque a cidadania, o conceito mais importante de cidadania é a igualdade entre os cidadãos. Todos nós somos iguais perante a lei, dentro daquilo que nos é garantido pelo Estado, que são os nossos direitos. São duas características bastante importantes da cidadania. Primeiro, a universalidade. Então, todos os indivíduos dentro do status de cidadão pertencem a uma comunidade política, independentemente de sua corporação ou estamento. Então, não é porque uma pessoa é rica ou pobre, ou porque ela mora na zona rural e não na zona urbana, que ela não vai ter acesso à cidadania. No nosso caso, todos aqueles que têm a cidadania brasileira
vão usufruir dos direitos e, se tiverem os seus direitos negados, podem cobrar esses direitos do Estado. A segunda característica é a territorialidade, ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro, ele não pode garantir o mesmo direito para uma pessoa em outro lugar, em outro estado. Então, digamos que um brasileiro vá para os Estados Unidos e seja condenado, cometa um crime, ou seja acusado de um crime e seja condenado a pena de morte. Em alguns estados norte-americanos, isso ainda é lei, né? Infelizmente. Mas, no Brasil, não tem pena de morte. Pelo fato da pessoa estar em um outro país, ele sendo cidadão brasileiro, ele vai ter os direitos do Estado brasileiro lá nos Estados Unidos? Não. Naquele estado, lá é um outro estado, tem um outro conjunto de direitos. Então, nós não podemos achar que os nossos direitos daqui vão valer em outros lugares. Um outro exemplo disso é a existência de um sistema único de saúde, como o SUS. O SUS, ele existe no Brasil, mas se você for para um outro estado, sei lá, você vai para a Argentina passear ou ter um compromisso de trabalho, aí você quebrou a perna, na Argentina não, é colocar nos Estados Unidos que não tem sistema de saúde. Você está lá nos Estados Unidos, você quebrou a perna. Você não tem saúde pública, você vai ter que pagar ou garantir um futuro pagamento para que você seja atendido. Porque os norte-americanos, os estadunidenses, eles entendem os conjunto de direitos de uma forma diferente do que o Estado brasileiro. Então, são essas duas características essenciais. Universalidade, todos os cidadãos têm acesso a todos os direitos da mesma forma, ou deveriam ter, né? E territorialidade, o que significa que dentro do território brasileiro, o Estado pode garantir o usufruto desses direitos. Muito bem. Veja só, isso aqui é bastante importante, que eu gostaria que ficasse claro para vocês que cidadania não é etiqueta social. O que o senso comum vai dizer? O senso comum vai dizer que ter cidadania ou ser um cidadão é ter direitos e deveres. Não é bem assim do ponto de vista do estudo dos direitos de cidadania. Isso porque quando você é educado e não joga lixo no chão, ou quando você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, ou faz um trabalho voluntário, alguma coisa pelo bem da sociedade que está ao seu redor, basicamente você só está fazendo um bem para a sociedade que está ao seu redor. Você não tem necessariamente um dever de fazer essas coisas. Quando você está respeitando as leis, por exemplo, você está usufruindo dos seus direitos coletivos de respeitar essas leis. A gente diz que não é etiqueta social porque essas coisas que eu listei, elas são bem vistas dentro da sociedade, né? Então, uma pessoa que vê alguém recolhendo um lixo da praia, ou vê um jovem colocando lixo no local adequado, vai dizer, olha que bonitinho, ele está fazendo uma coisa correta. Sim, ele está, mas isso é uma etiqueta social, é uma forma como nós aprendemos a nos comportar em sociedade, para que essa sociedade seja cada vez melhor e a convivência entre os seus membros seja de uma forma agradável e, enfim, para que a gente possa viver bem uns com os outros. Mas isso não significa que uma pessoa que deixa de cumprir os seus deveres, ela perde os seus direitos. Isso é uma coisa importante. Eu coloquei aqui essa observação para aqueles que não vão poder assistir esse vídeo, para que isso fique bem explicado. Vou ler para vocês. Não queremos que vocês confundam a cidadania da perspectiva da sociologia, especificamente da ciência política. A gente coloca sociologia aqui, que é o nome da disciplina, mas o campo de estudos que vai estudar a cidadania chama ciência política. Com o senso comum, são direitos e deveres de uma pessoa. Isso porque quando uma pessoa deixa de cumprir com seus deveres em uma sociedade, ela não perde seus direitos, ou seja, sua cidadania. Por exemplo, se uma pessoa comete um crime, digamos, roubar leite no mercado para alimentar os seus filhos e ela for presa, ela não perde, por exemplo, seu direito à dignidade humana, o direito à vida. Ela vai perder o direito de ir e vir caso ela esteja presa. Eu sempre gosto de falar isso, gente, porque algumas pessoas são bastante favoráveis à suspensão dos direitos para determinados grupos, como, por exemplo, pessoas em privação de liberdade. Pessoas em privação de liberdade, elas estão restritas ao seu direito de ir e vir, isso com certeza. Mas elas não deixam de ser pessoas. Elas têm direito à dignidade, elas têm direito a não ser torturadas, elas têm direito a
cumprir a sua pena, né, que foi estabelecida pela sociedade como uma punição para o seu crime e, possivelmente, espera-se, que se restabeleçam depois que passarem por esse período de reclusão. Não existe na nossa lei, ainda bem, nenhuma forma de legitimação da tortura, não é? De exclusão dos direitos, porque pense como é perigoso isso. Se você diz assim, aquela pessoa, aquela mulher, ela cometeu um crime, então ela merece estar dentro de uma cela com ratos, sem comida, pegando doenças, numa condição totalmente insalubre, apanhar e tal. O que você está fazendo? Você está defendendo que um determinado grupo não tem acesso a um conjunto de direitos. Mas o que vai garantir que isso não se expanda a outros grupos? Então, digamos que uma pessoa autoritária vai para o poder e fala assim, aquele grupo de pessoas, eu não gosto dela, eu não gosto deles, eu não gosto daquele grupo. Então, eu acho que eu poderia tirar o direito deles, por exemplo, de ir e vir. Se eu colocar eles num gueto, num bairro só para eles, aí eu não preciso encontrar com eles no dia a dia. Se você pertencer a esse grupo, você vai ficar preocupado. Mas se você não pertencer a esse grupo, você também deveria ficar preocupado. Porque quando um grupo de pessoas não tem acesso aos seus direitos, significa, bem da verdade, que todos nós temos os nossos direitos ameaçados. Lembre-se do nazismo e de outros exemplos bastante tristes da nossa história. Muito bem. Lá na Grécia Antiga foi onde surgiu o conceito de cidadania. Vocês com certeza já estudaram história, que a polis grega, particularmente em Atenas, era o local onde os homens, donos de terra, não é? Pessoas com posses que não precisavam trabalhar para manter suas condições materiais, se encontravam para deliberar sobre o futuro daquela sociedade, sobre a condução do orçamento público, o que seria feito, o que não seria feito, quem que vai ser eleito, quem não vai. Na Grécia Antiga, a cidadania ela era restritiva, né? Existia um princípio de exclusão dos sujeitos do status de cidadão, que são todos aqueles que não eram homens com posses, né? Existia uma limitação do guarda-chuva da cidadania para um pequeno grupo da sociedade, apenas esses sujeitos que eu mencionei. E existia um princípio de desigualdade em relação à sociedade como um todo. Então, entre eles eram iguais, e cada um votava, cada um tinha o mesmo tempo de fala, e todos tinham mais ou menos o mesmo poder. Embora um pudesse ser mais rico do que o outro, ter mais terras do que o outro, mais escravos, eles eram iguais dentro daquele espaço. Só que todos aqueles que não eram homens proprietários de terras, eles estavam excluídos dos direitos de cidadania. Os estrangeiros, os escravos, as mulheres, enfim, todos aqueles que não eram os cidadãos gregos eram considerados inferiores a estes a partir da perspectiva desses cidadãos. Já na modernidade, a cidadania ela tem um conceito inclusivo, ela é progressivamente inclusiva. Então, vocês devem se lembrar que 100 anos atrás, por exemplo, as mulheres não tinham direito ao voto. Hoje, as mulheres têm direito ao voto. Há algum tempo atrás também, as pessoas que não foram alfabetizadas não tinham direito a votar. E hoje elas têm. Então, você vê, era um grupo mais restrito. Por exemplo, só homens com determinada renda poderiam votar. De repente, homens e mulheres sem necessidade de comprovação de renda, mas de alfabetização. Aí depois vai abrindo cada vez mais. Então é isso que trata do segundo item, expansão do guarda-chuva da cidadania a toda a sociedade. Vai abrindo cada vez mais, justamente por causa do terceiro item, que é um princípio de igualdade em relação à sociedade como um todo, certo? Muito bem. Direitos civis, políticos e sociais. Anota aí que isso aqui é muito importante, é uma coisa relativamente simples e eu tenho certeza que vai cair na prova desse ano, porque todo ano cai, tanto na UEMA quanto no Enem, de um jeito ou de outro cai. Então, acompanha.